Olá para todos, eu sou Crônio Marins e este é o 41º vídeo de Mentes Holísticas, descobrindo o holismo semântico. Você que chegou ao canal, que chegou a esta série neste vídeo exato, chegou no momento certo, porque é um novo assunto e é um assunto extremamente instigante e interessante. Nós vamos falar sobre o holismo aplicado aos significados, à nossa linguagem, ao nosso comportamento. Estamos saindo, portanto, da questão da natureza, de partículas, até física quântica nós falamos, e também de grandes sistemas naturais, como ecossistemas. Estamos entrando no plano das ideias, no plano daquilo que nos faz sermos humanos, que são as nossas ideias, os nossos pensamentos, e, portanto, a forma determinante como nós agimos. Bem, se inscreva no canal, repasse o vídeo se gostar, faça os seus comentários e vamos começar a falar de holismo semântico. Bem, antes temos que dizer o que é semântica. Semântica é uma área de conhecimento normalmente atrelada com a linguística que estuda os significados. Significados do quê? Pode ser o significado da própria linguagem, pode ser o significado de palavras ou o significado de expressões. Nós vamos detalhando isto ao longo dos vídeos. O fato é que a ideia de holismo semântico é uma hipótese, uma teoria que inclui os significados que temos através das palavras, principalmente, através da nossa linguagem. Os significados, neste sentido, são iguais para mim e para você? É claro, não são. Se não são iguais, né, para indivíduos, como podem ser para culturas diferentes, e às vezes muito diferentes, separadas no tempo e no espaço? Como podemos entender, então, os significados das coisas, das palavras, das expressões há 500 anos atrás, mesmo na nossa língua? E como podemos entender o significado das coisas, das palavras, em línguas que são muito estranhas, muito diferentes para nós? Então, saber conviver com o estranho, saber conviver com o outro, independentemente de como é este outro, é uma tarefa difícil, é um desafio, às vezes quase intransponível para o ser humano. E vamos ver no que o holismo pode ajudar a facilitar essa tarefa tão complicada. Vamos dar um exemplo numa língua razoavelmente conhecida, né, de nós ocidentais, que é o alemão. Vamos ver umas palavrinhas em português e passá-las para o alemão. Começando com o artigo definido masculino. Em português é o, em alemão é der. O artigo definido feminino, que em português é a, em alemão é die. Mais duas palavrinhas. O nosso sol, em alemão, é Sonne. E a lua, em alemão, é Mond. Então, esquecendo alguns probleminhas que existem com artigos em alemão e tentando fazer o óbvio, nós temos o sol, der Sonne, a lua, die Mond. Bem, parece fácil, não? Mas não é. Isso está errado, porque o certo é dizer o sol é die Sonne e a lua é der Mond. O quê? O sol feminino, a lua masculino. Sim, assim é para os alemães. E a gente não vai entrar no contexto histórico, até mitológico, para explicar por que é assim. Mas o fato é que quando um alemão diz Sol, ou lua, nós damos risada, mas ele está simplesmente transferindo para o português o significado em termos de gênero dos seus astros, Sol
e lua. Eu acho que você pode até continuar rindo quando um alemão trocar artigos na sua frente, mas você vai entender o porquê ele faz isso, não? E vai entender também que se você for para a Alemanha, o objeto das risadas vai ser você, porque é você que estará invertendo o gênero, ou sexo, se quiser dizer, né, das coisas. Então, o que nós temos que verificar, entretanto, é algo mais profundo. Por exemplo, se você faz uma poesia, né, ou um trabalho de ficção, e você em algum momento compara o Sol com um elemento masculino de potência, como muitas vezes é feito em obras literárias, ou compara a Lua como um elemento de sensibilidade, de beleza feminina, de mistério. Bem, se você for passar esse seu trabalho para o alemão, ele pode não fazer sentido. Você pode ter que trocar os astros, porque lá o feminino é o Sol e o masculino é a Lua. Bem, mas o alemão, alguns podem dizer, é uma língua muito complicada. Sim, tem as suas nuances, tem as suas dificuldades quando você aprende. Mas o português é uma língua simples. Imagine você explicando algumas coisas que em português elas fazem tanto sentido para você. Você quer explicá-las de uma maneira muito simples para um americano. Ensinando português para um americano. Bem, nós temos que dizer para ele que temos uma palavra muito especial para sentir a ausência, a nostalgia de pessoas ou de coisas, que é a palavra saudade. Ele não vai ter uma palavra assim no idioma dele. Para dizer que sente falta de você, ele vai dizer I miss you. Mas não existe a conotação, o sentido exato daquilo que nós dizemos como saudade. Eu tenho saudade de você. Pois bem, seguindo com a nossa aula de português, nós temos que diferenciar para ele a palavra manga, que é a fruta de mango, né, que ele conhece, e a palavra manga da camisa, que para ele é sleeve. Pois bem, ele pode se confundir um pouquinho e vestir uma fruta ou comer a própria manga da camisa. Mas é óbvio que, aprendendo o contexto, ele logo vai identificar de que manga estamos falando. Agora, e essa expressão? Vovô bateu as botas. Ele pode perguntar, elas estavam sujas? Queria achar alguma coisa dentro da bota? O que aconteceu? Pela sua expressão triste, talvez ele possa imaginar que o seu avô morreu. Agora, e aquele emprego caiu do céu? Qual o significado disso em português? Pode ter dois. Caiu do céu significa veio resolver uma situação difícil de uma maneira inesperada. Ou também pode dizer, né, que aquele emprego que a pessoa nem procurou muito apareceu para ela. Agora, e para ele, o que significa o emprego cair do céu? Quem sabe? E, finalmente, enquanto você vai com o milho, eu volto com o fubá. O que quer dizer isso para um americano? Como ele diria? Então, não é tão simples ensinar português para um americano ou para qualquer outro estrangeiro. Como não é tão fácil ensinar qualquer língua quando você tem de levar em consideração todas as aplicações, as utilizações das expressões em determinada língua. Perceberam? O português nós nos acostumamos desde a nossa infância. Portanto, pode nos parecer fácil, a não ser aquelas regrinhas gramaticais, mas não é o que interessa. Nós nos comunicamos com uma relativa facilidade. É claro, o Brasil é grande, por exemplo, nós temos o norte e o sul, e algumas expressões têm significações diferentes. Mas quando comparamos com o estrangeiro, né,
há outro nível de problema. Então, por exemplo, uma expressão muito simples, me dei bem. Este me dei bem, mesmo para nós temos que contextualizar para entender o que significa. Ou, simplesmente, acompanhar a expressão com a expressão corporal, facial. Então, se eu digo, me dei bem, isso é ruim. Ou, me dei bem, isso é bom. Verifique que, sem o contexto, a expressão me dei bem, por algum motivo, foi sendo modificada e pode também ser usada para me dei mal, como sinônimos. Mais do que isso, por exemplo, dentro do ambiente de teatro, quando você vai desejar sorte para alguém, para um ator que está estreando, o que você faz? Merda para você. Merda? Você está desejando a merda, né, para o outro? Sim, é assim que se faz em teatro. E os americanos, eles não vão dizer isso, não vão dizer shit. Eles vão dizer break your leg, ou seja, quebre sua perna. Eu acho que em determinado sentido é ainda pior, mas isso quer dizer sorte dentro do ambiente teatral. Se você diz isso para um companheiro de trabalho do dia a dia, você pode ter um desafeto. Pois bem, os significados, eles variam de cultura para cultura. Eles variam muitas vezes de pessoa para pessoa. Importa aqui classe social ou econômica, nível de cultura e muitas outras coisas. Como lidar com isso? O holismo semântico, ele diz que você precisa entender todas as expressões de uma língua ou de uma determinada área para poder se comunicar bem nesta área. Mas isso não seria um pouco de exagero? Bem, vamos começar a falar sobre o holismo semântico, que na verdade não é único, existem vários holismos semânticos, numa área que já conhecemos muito bem, que é a ciência. Essa tese, esta hipótese de holismo semântico na ciência, ela foi desenvolvida aí nos anos 60 do século XX, né, e proporcionou muito trabalho filosófico e mesmo prático, né, para entendê-la e verificar a sua aplicabilidade. Então, veremos sobre o holismo semântico nas ciências no próximo vídeo de Mentes Holísticas. Grande abraço, até lá!